Olá, hoje vamos falar sobre estratégias de operações em serviços como vantagem competitiva. A competitividade, ela é inerente ao que a gente vê hoje no ambiente empresarial, né? Seus competidores são mais perigosos porque se parecem com você. O que você acha dessa afirmação? É verdade? Você concorda? Discorda? Pensa um pouquinho. O que isso quer dizer? Bom, vantagem competitiva significa que uma empresa tem características que a diferencia dos concorrentes. Isso pode integrar questões como qualidade do produto, sustentabilidade, atendimento, o valor que ela entrega ao cliente. É a vantagem competitiva que faz o consumidor optar por itens da sua empresa, em vez de optar por outra, né? Então, o que é importante nesse momento? Bom, o principal é estudar os concorrentes, né? Então, seus iguais. Saber o que eles estão fazendo, o que eles têm de diferente, o que eles têm de inovador, né? É importante você saber quem é que pode tirar os seus clientes. Investir em qualidade de serviço. Essa experiência que o indivíduo tem na hora que ele está vivendo a empresa, né, vivendo aquilo que está sendo oferecido para ele, ele é assim importantíssimo. Não importa se o produto é muito bom, se a qualidade do serviço for ruim, você muda. Ofereça serviços especializados, né? Então isso dá uma questão de atenção para o cliente, né? Aquilo que você está cuidando dele, da sensação de cuidado. E investir em tecnologia, né? Sempre. Veja, a tecnologia ela não tem o viés de roubar nada, de tirar espaço, mas vem para aprimorar, desenvolver e trazer mais qualidade àquilo que está sendo recebido pelo cliente. Bom, a competitividade operacional, né, na prática, ela tem 4 níveis de competitividade que podem ser vistas nas empresas que prestam serviços, tá? Então, a primeira seria ela estar disponível para os serviços, né? O que isso significa? Que a operação ela vai funcionar e a entrega do serviço é aquilo que foi especificado, aquilo que foi prometido, né? O que ela tem como valor importante aí percebido, né? Um pouco comprometimento com o investimento em tecnologia. Na verdade, é muito mais aquilo que já está previsto, que vai ser entregue, do que surpreender o cliente no final. E às vezes isso leva também a uma baixa qualificação, né, do pessoal, né, que acaba entrando no fluxo, né, de entregar aquilo que foi acordado e pronto, não vai buscar nada além. Existe a questão também do nível diarista, né? O que isso significa? Significa que a empresa ela vai estar reagindo diariamente a tudo aquilo que ela tiver sendo estimulada. Então, normalmente a empresa ela vai evoluir para esse nível com a chegada de um concorrente, né? Ou pela perda de clientes através da falta de qualidade daquilo que você está entregando, e principalmente quando a gente fala de prazos, né? Um exemplo é que você pode verificar que você tem próximos, às vezes, duas empresas bem fortes na área de fast food, né? E daí se uma faz uma promoção, a outra também faz. Então, você começa a ver que a reação das empresas, elas acabam sendo ligadas a coisas até pequenas para tentar buscar mais clientes ou ser mais percebida pelo cliente. Claro que isso existe, traz também uma questão muito importante, que é o que você vai ter de fragilidade em termos de qualidade daquilo que você está ofertando. Porque quando você reage, normalmente você não planejou. Então, se você faz uma promoção, por exemplo, para tirar de um concorrente, né, os seus clientes, às vezes você pode não ter a quantidade de produto ou a qualidade do serviço para entregar para o cliente aquilo que você está propondo, e isso acaba sendo prejuízo para a imagem da sua empresa. Tem a questão da competência distintiva e alcançada, né? Então, quer dizer, as operações elas se destacam sustentadas pelo gerenciamento de pessoal e sistemas que sustentam o foco no cliente. Então, a tecnologia ela é entendida como uma estratégia de aperfeiçoamento que vai garantir, né, os serviços para os clientes e não para reduzir custos da organização. Então, é importante, por exemplo, criar uma central de atendimento ao cliente para ouvir o cliente,
para saber o que ele tem, o que ele está percebendo, que é o saque, né? O que a gente tem aí hoje no mercado, muito difundido já em várias empresas, que é para saber o que ele achou do produto, porque muitas vezes a empresa está longe do seu consumidor final. Então, é uma forma dele tentar se aproximar, né? E assim incorporar aí, né, alguns valores, né, dentro dessas competências para trazer o cliente mais próximo da organização, daquilo que ele está buscando. E a entrega de serviço de classe internacional, né? Então, isso que acontece. Normalmente, para atingir e manter esse nível, é preciso colocar aí como valor, como uma necessidade da organização, né? Um aprimoramento contínuo. Então, pensar em inovação o tempo inteiro, e isso faz com que a tecnologia seja a base para esse desenvolvimento, né? Porque ela vai dar o suporte para essa inovação. E assim ela vai estar reforçando essa vantagem competitiva da empresa, né? Mas por que é tão difícil na área de serviços a gente poder entender como é que funciona essa operação e como é que a gente consegue mapear a qualidade? Bom, primeiro porque o serviço, ele é não é um produto, mas ele não pode ser armazenado, né? A percepção do serviço, na verdade, enquanto produto, é que ele, na verdade, é uma experiência, né? E o consumidor, ele é parte desse processo. Então, ele só tem acesso ao serviço quando ele já estiver demandando o serviço. Ele está dentro do processo do serviço, né? E ele acontece em tempo real. Então, o cuidado com a qualidade na prestação de serviço, ela pode ser determinante para o sucesso de uma empresa. Isso porque falar de prestação de serviço é falar de resultados. Aquilo que é prometido vai ser avaliado pelo consumidor, junto com a sua experiência vivida, né, junto com a empresa. E vai definir se o serviço é de qualidade, se a empresa merece ser recomendada. Então, todo o serviço prestado tem origem e finalidade na demanda do consumidor. Pensar na qualidade na prestação de serviços é pensar em como a demanda do consumidor está sendo atendida. E isso, com certeza, vai representar um diferencial competitivo. É importante notar que a eficiência de um serviço está diretamente ligada à qualidade pessoal daquele que oferece. Então, as pessoas são um grande motor de uma organização, né? Claro, ela é avaliada não só pela sua postura, mas também pela sua competência, pela sua qualificação profissional, pela ação direta que ele exerce, né, na execução do serviço em si. Bom, como eu posso fazer para aumentar a eficiência operacional do serviço? Bom, primeiro eu preciso ter funcionários que trabalhem com maior habilidade. Isso significa favorecer o aprimoramento contínuo dos funcionários e buscar entre os mais bem preparados aqueles que podem ser líderes, que possam estimular a produtividade dos pares. Depois eu preciso também aumentar a quantidade de serviços. Veja, mesmo que isso traga alguma perda de qualidade momentânea, eu vou ampliar a gama de serviços e assim eu amplio o nicho que vai ser atingido, até que a qualidade seja novamente um parâmetro de manutenção dos clientes. A questão da industrialização do serviço também é muito importante, porque ele incrementa a qualidade através da proposta da padronização, quer dizer, eu tenho certeza daquilo que eu vou estar recebendo, né? Então, algumas experiências que a gente tem, né, a gente vivencia, a gente tem no produto, mas o processo para elaborar esse produto também é bem percebido. Veja, algumas empresas de fast food, elas têm um padrão de serviços, o passo a passo daquilo que deve ser feito para que o produto chegue com a qualidade esperada pelo cliente, né? A redução da necessidade de um serviço pela invenção de um produto, né? Então, serviços que dão conforto e vão nutrir a ideia de qualidade de vida através da facilidade que vão proporcionar. Né? O que a gente teve aí de grande transformação, né, nesse universo? A gente teve aí a questão dos filmes que estão sendo hoje passados pelo Netflix. Né? Então hoje você tem aí acesso a grandes obras, né, da área cinematográfica, séries, né, filmes, e você não precisa mais ir ao cinema para ter a experiência, né? Você pode fazer isso no conforto do celular. Né? Desenvolver um serviço mais eficaz também é muito importante, né? Porque a capacitação dos funcionários, ela vai reduzir a necessidade de uma assistência de fora,
né? Então, você tem que contratar alguém de fora porque não teve uma boa experiência ou não está bem servido dentro da organização com um atendimento adequado, né? Oferecer aos consumidores incentivos para que façam algum trabalho que normalmente seria a responsabilidade da empresa. Então aí a gente tem alguns exemplos que a gente vê, são essas lojas de autosserviço, por exemplo, lojas de roupas, né? A gente tem aí Renner, C&A, Zara, em que você vai atrás do produto, você pega o produto, você experimenta, você vai no caixa, você mesmo, e em alguns lugares você mesmo já faz o pagamento automático, você passa o produto, usa o cartão e faz o teu pagamento. Então, esses incentivos, né, para que isso aconteça, faz com que a empresa tenha menores custos e assim possa oferecer ao cliente um valor menor do produto que está sendo consumido. E aproveitar o poder da tecnologia, né? Usar a tecnologia na redução dos indicadores de insatisfação de serviço através, por exemplo, né, da criação dos pagers, né, de espera em restaurante. Então, você faz com que o indivíduo ele saiba exatamente que ele está sendo cuidado, que ele não entrou numa fila lá no restaurante e que ele vai ser chamado, se alguém simpático chegar e vai passar na sua frente. Não, existe lá uma padronização, o tempo de espera, você já está mapeado, você está dentro do universo, né? Então você se sente parte desse processo. Então é importante, né, a gente usar a tecnologia a favor, né, para melhorar o serviço que está sendo entregue. Bom, a gente está falando de serviço, é óbvio que o que a gente tem de mais importante é como trabalhar o processo, como desenhar esse processo. O desenho do processo da entrega de um serviço é chamado de fluxograma, tá? E o que o fluxograma faz? Ele permite que sejam identificados de forma fácil e clara todo o processo operacional. E assim eu consigo saber o que é bom e o que é ruim, porque ele vai estar detalhado dentro da operação. Para que a gente possa construir um fluxograma, é preciso que a gente tenha uma estratégia clara que vai ser implementada na empresa. Então, eu preciso saber exatamente que público eu quero atender. Depois, eu preciso coletar dados, né, relativos à operação que eu vou executar. Então, eu vou fazer isso através de uma investigação junto aos meus clientes, preferência, o que eles gostam, né? Quem eu tenho que viabilizar, quantas pessoas eu preciso contratar para que possam estar fazendo contato e mapeando o meu cliente. Depois eu vou criar um fluxograma do que acontece atualmente e daí fazer os ajustes para melhorar o processo que está sendo entregue, né? E isso só vai acontecer através da busca de ideias. Então eu vou saber exatamente o que eu posso fazer para melhorar cada passo desse fluxograma, né? Depois que eu faço isso, eu posso desenhar um novo fluxograma que ele vai trazer um novo processo operacional. Veja, mudar um processo é muito complicado, porque você mexe na estrutura, no desenvolvimento das pessoas, naquilo que elas têm como garantia e segurança de que estão fazendo certo. Então, quando você for fazer esse processo, é importante consultar todas as etapas que estão envolvidas, todos os setores envolvidos nesse processo operacional, né? Analisar e revisar as mudanças que vão ser implantadas faz parte de um processo contínuo, tá? Então, é importante que toda a equipe esteja atenta a isso, né? Para analisar, revisar, retroagir, avançar dentro dessa transformação de um fluxo, ok? Bom, dentro desse fluxograma nós temos como funções principais, né? Melhorar a compreensão dos processos, né? Entender como é que eles estão interligados, aonde eu tenho os nós que podem atrasar o processo daquilo que vai trazer satisfação para o meu cliente. Mostrar como as atividades, as rotinas do trabalho estão sendo desenvolvidas na organização. Então eu tenho de uma forma registrada, né, como que tudo se desenvolve, o passo a passo daquilo que deve ser feito, porque assim eu garanto resultados padronizados, né, e identificar problemas e gargalos que vão gerar desperdício ou mesmo retrabalho, né. Nós temos aí alguns tipos de fluxograma, né, então se a ideia do fluxograma é sempre trazer a questão do marco do processo, o entendimento da visão do processo, né? Eu preciso entender que existem algumas diferenças do fluxograma que vai ser avaliado, né? Nós temos aí o diagrama de blocos,
né, que é um fluxograma, que ele é composto por blocos, sem pontos de decisão entre o sequenciamento de eventos, tá? Então, você tem lá as atividades que acontecem, você tem uma sequência, mas ela não tem aí os pontos em que você tem decisões a tomar, caminhos diferentes a seguir. Tem o fluxograma de processo simples, que ele é composto por blocos e por pontos de decisão entre os eventos do processo. E daí eu recomendo que vocês busquem aí, né, as imagens em relação a cada tipo de fluxograma, para vocês entenderem a diferença entre eles, tá? Tem aí a questão do fluxograma funcional, em que as etapas dos processos elas são divididas por áreas ou seções, que vão facilitar a identificação, por exemplo, de atrasos dentro de uma produção, né? Então, onde eles se conectam. Se eu tenho lá um processo de entrada de documento, distribuição do documento, então, aonde é que eu tenho esse atraso, aonde eu tenho um problema a ser identificado. E o fluxograma vertical, que é o diagrama de processo, em que a gente tem símbolos e elementos que são organizados de forma vertical para facilitar o preenchimento e estudo dos processos produtivos, tá? Dentro desse processo, nós temos hoje alguns softwares que ajudam muito na construção do fluxograma, né? Eu trouxe para vocês alguns aí que vocês podem pesquisar, né? Como bem utilizado, que é o Visage, né? Um fluxograma muito fácil de utilizar, gratuito. Tem o Draw.io, que é muito bom também, você consegue desenhar o fluxograma de processos de forma fácil. O próprio Word, uma ferramenta super simples, a gente tem isso aí nos nossos meios, né, de computadores, enfim. Você consegue construir também fluxogramas de uma forma bem fácil. E o Canva, né, que está bem difundido atualmente na área de gestão, que ele ajuda não só a organizar o fluxograma, como também trazer a questão das prioridades daquilo que deve ser executado, tá? Tudo isso está tendo muito valor no mercado hoje porque a gente está num momento ágil, um momento de aceleração do mercado e de buscar inovação. Então, vocês já devem ter ouvido falar sobre a cultura ágil e ela está calcada nesses estudos de fluxograma, né? Então, a gente tem aí o Scrum, que é uma forma de você priorizar os processos e aquilo que está sendo ofertado. Veja, no ambiente competitivo e concorrencial que vivemos hoje, quem está à frente trazendo inovação e quem está cuidando do seu cliente está mais garantido, né? Então, quanto mais metodologias, mais opções você tiver para poder trazer o cliente para dentro do processo de serviço e que ele se sinta seguro e sabendo que você sabe o que você está fazendo, que a sua empresa sabe o que está oferecendo, então isso vai trazer um diferencial importante e garantir a sua perenidade aí no mercado competitivo. Bom, por hoje era isso, a nossa bibliografia é o nosso conteúdo. Dá uma olhada lá na nossa unidade, tá bem? Até, tchau, tchau!